na kokota na yo na gloire na richesse na nyonso yanga oyo azwi déjà mission ya 2022 na ye déjà kodomine bino na ye déjà kobloke bino okotravaille te okokota na travail te banda kosambela bongo mpona na tiele bino mundelu soki mer rouge emela basoda pharaon emela baégyptien mer ya le 31 décembre 2021 mela pauvreté maladie mela enemy. In the name of Jesus. Shine your soul in your name. Shine your soul in your name. N'a déclaré février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022, maio 2022, juin 2022, junho 2022, juillet 2022, julho 2022. Et ça la coloré na même couleur aux autres déclarés non de Jésus. Guiyaka, il va rester Guiyaka. Au moins il est sur la chiwana. Tudo que eu meti lá, On est sur la chiwana. tudo que eu meti aí, Parce qu'il a 1 minute. deixo para ti 1 minuto. Nyo César. Tudo que está lá, Nyoso. tudo que está lá. Parce qu'il a 1 minute kanisa. Eu deixo para si 1 minuto, pensa. Il a ni no kozwana. O que é que você pode receber lá onde estão aquelas frutas? Parce qu'il a 1 minute. Deixo para si 1 minuto. Yo ko ibsangate. Yo okendo zwa église. Yo ko ibsangate. Você não fala de mim. Yo tala nyo César, Olha para nyoso. tudo que está lá, Nyoso. para tudo que está lá. Nabi nyoso, hein? Eu disse para tudo. Yo pona eloko moko. E você escolhe uma só fruta. Na nyoso César. Pona eloko. Parce qu'il a 1 minute. Expresse 1 minuto. O kanisa. Yo kanisa mando kanisa. Tu começa a pensar. Deixa eu dar o conteúdo. E vamos contar para si. Atke na combien de secondes? Quantos segundos resta? Combien de secondes atke non? 40. 40 segundos. O kanisa. A pensar. Atke na combien? 30 segundos. Atke na combien? 30. Atke na combien? Tala awa nde tozo sala makambo. Ngonga ngo yango tozo sala makambo tala. Atke na combien? 10. Segundos, 10. Atke na 5. 5 segundos. Atke na 1 seconde. 1 segundo. Kendo ponelo mo. Vai escolher uma coisa. Yes. Bete la table. Très intelligent. Pode eu pôr o Por que você escolheu este? Oh, nyoso za poni no poni ka o. Tem todos esses frutas lá no tua Essa só tem na raison moko poni o. Temos um motivo que te fez escolher esse que você pegou. É. Force. C'est que os autres désirent onction pour dominer 2022. Eles desejaram unção para poder Ele pode até ganhar canis. Pode na você bitabi. Porque ele falou a primeira vez que quer banana. Nyoso ezao.
tudo isso que está cá, okozangango você pode faltar. na sosa na oyo Mas se você tem esta, ozwa oyo na você banzete na vai bazamba virar aquele pesanga amen que sikotombolango Agora levanta. motu nyonso atindika loboko likolo Todo mundo manda cá as suas mãos. nabi motu avanda te Não diz para ninguém sentar. oyo eza démarrage Isso aqui são... loba maifada maifada le Dieu de l'alliance le Dieu de l'onction le Dieu de la Bible accordez biso onction réservée la 2022 in the name of Jesus loba maifada le Dieu de la Bible le Dieu de Dieu Samuel pendant 10 jours accordez biso domination accordez biso power accordez biso supériorité accordez biso nouvelle force in the name of Jesus tombolaka maboko na oyo kolemba te Não fica cansado. oyo eza premier jour kutu Esse aqui ainda é o primeiro dia. eza marathon É maratona. tombolaka maboko na yo Lave suas mãos. loba Dieu de grâce que l'onction d'huile écoule na maboko na nga écoule l'esprit na nga négativité pima l'esprit na nga onction d'huile écoule na mikuwa na nga maladie na mikuwa pima onction d'huile écoule na âme na nga âme na nga sois béni onction d'huile écoule na nzoto na nga 2022 pas de maladie in the name of Jesus blocage du corps blocage de l'âme blocage de l'esprit à cause de l'onction croyez in the name of Jesus. Só quero que aprendamos algumas vezes, Parce que tu as un temps d'action bien qu'on l'a perçu. porque temos muito tempo que o Senhor nos deu. Zamba pambola moyana yo. Que Deus abençoe a sua vinda. Vous allez sincèrement bénir notre Será Dieu. sinceramente abençoado. Donc qu'on bloque un ennemi vous allez ton Não nom. tem nada que vai bloquear o seu On sait ano. qu'on brise force nous sont négatifs pour A le nom unção de vai Jésus. quebrar toda força negativa na sua vida em nome de Jesus. Thème na biso, O nosso tema possédez votre héritage de 2022 é possuir a vossa herança de 2020 pour être plus que vainqueur. para ser mais que vencedor. Possédez votre héritage Possuir a vossa herança de 2022 de 2022 pour être plus que vainqueur. para ser mais que vencedor. Bato JML Os de JML, Business Market, faut beaucoup bien ma kamna zoloba. business market, tem que escrever bem sua palavra. Possédez votre héritage de 2022 Possuir vossa herança de 2022 pour être plus que vainqueur. para ser mais que vencedor. Luc chapitre 1er verset 37. Lucas, primeiro capítulo, versículo 35. Possédez votre héritage de 2022 Possuir a vossa herança de 2022 pour être plus que vainqueur. para ser mais que vencedor. Possédez votre héritage de 2022 Possuir a vossa herança de 2022 pour être plus que vainqueur. para ser mais que vencedor. Alléluia. Alléluia. Que ça m'amène à bien. Luc chapitre 1er verset 37.
Luc chapitre 1er, verset 37. Lucas, primeiro capítulo, versículo 37. Rapidement, s'il vous plaît. Luc chapitre 1er, verset 37. Je lis au nom de Jésus. Na oka mente, lo ba na bien. Je lis au nom de Jésus. Na sala besoin bateau basi ba lamuki bandela. Je lis au nom de Jésus. Aha. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Aha. Parole du Seigneur. Bandela. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Tout le monde en effet, rien n'est impossible à Dieu. Para Deus nada é impossível. Lobaka. Falar tem Possession, a posição. Eza travail à monocopé. Trabalho da boca. Loba en effet, rien n'est impossible à Dieu. Nada é impossível. Loka na monoko na mboka na soba loba kabo. Na nossa terra. Nyonso tolingaka to sala Tudo kadi. que precisamos, conseguimos de terra. Loba nyonso. Loba nyonso. Ba eza na ba base biblique. Tem bases bíblicas. Talangai. Olha por mim. Soko linge hélicoptère afo kufa ozwango. Se você quer. Amen, olha mtu amuna carne mal. Você morrer, você receber. C'est na ça des fois bato. Soko lingi hélicoptère okozwango. Você quer. Écoutez. Olha. Dieu est capable, Deus é capaz, à cause de la vision na yo, por causa da sua visão, à changer un mboka. Ele muda você do país. Pour makambo za nango, Porque as coisas que você tem, et que ndoko kana mboka na pour bandima makambo ele wana. vai se conquistar naquele país porque ele só crê. Soki na Angola, Se aqui em Angola, ba on permet que tu passes mon hélicoptère. não permite que as pessoas comprem helicóptero. Mais à cause de la vision na yo, Mas por causa da sua visão, nzamba ko pesa yo États-Unis, não pode considerar até que os Estados Unidos, au sommet hélicoptère na yo. você compra seu helicóptero Kaka kwa qui sa vision na yo. só para poder cumprir a sua visão. Le bas en effet, Diga rien n'est impossible. para Deus, nada é À Dieu. impossível. Na sabeli po na yo. Eu oro assim a seu favor. Dis-moi Ezebele. 10 meses serão On peut vivre la vérité à vie non de Jésus. Nani asa Monique, Quem já viu que ndenge tozolo ba ezoko kisa. a secção da farmácia de desanimar? So, version sos. Parole du Seigneur. Parce que chez Dieu, aucune déclaration ne sera quelque chose d'impossible. Yes. Comment on a kaina? Comment on parle bien? Bandela. Parce que chez Dieu, Comment? Parce que chez Dieu. Porque em Deus, Yom tozo ozo gravé. você que está gravado, Parce que chez Dieu, porque em Deus, hein, aucune déclaration ne sera quelque chose d'impossible. aucune déclaration nenhuma declaração ne sera quelque chose. Hein? será Donc, alguma coisa c'est un bi bateau. impossível. Você tem que Nzamba ape sangani. Deus me dá o quê? Oh. Vai me dar o barco. Oh my God. Olha só, meu Deus. Chez qui? Chez qui? Em que? Est-ce que vous savez? Será que são aqui? C'est là nga makila nga mai. C'est là nga makila. Bibi c'est nga makila. Nga gotia na kata gil na bana ko jate. C'est là nga makila. C'est là nga makila. Le bas chez Dieu. Fala em Deus. Aucune chose. Nenhuma Non, coisa. la Bible déclaration bandela. Parce que Porque chez Dieu, em Deus, aucune déclaration Ne sera nenhuma quelque chose declaração d'impossible. ne sera quelque chose d'impossible. será alguma coisa do impossível. Répétez-moi en portugais. Porque em Deus nenhuma coisa, Nenhuma declaração será alguma coisa impossível. nenhuma declaração será alguma coisa do impossível. Répétez en haut. Porque em Deus nenhuma declaração será alguma coisa do impossível. Répétez en haut. Porque em Deus nenhuma declaração será alguma coisa do impossível. Répétez en haut. Porque em Deus nenhuma declaração será alguma coisa do impossível. Totanya ngoapi. Lemos aonde? Totanya ngoapi. Lemos Donc, ce qu'on a bien avion, Se você pretender c'est impossible achar, de pas seria possível, Deus não será, não. Répétez en français. Diga. Parce que chez Dieu, aucune déclaration ne sera quelque chose d'impossible. Omoni. Você viu? Yango moni mutu bakatela ki 20 É ans. que você vê alguém que ditaram para ele 20 anos, Bakatela ki 20 ans. ditaram 20 anos. Chez Dieu c'est impossible de. Deus Na lobi não é azobima. possível Aseni. você investir saindo. Amém. Na moni écoute te. Écoute na écoute te. C'est impossible ça. Em Deus nada é puis, Yoka. impossível. E agora, Na lobi yango shuni. eu disse que sim. Abimi mukoni. Glória a Deus. Amém. Donc chez Dieu, Em Deus, aucune déclaration ça. nenhuma declaração é Dis-moi Ezebele. impossível. Okolongwa ozoso mata. Amen. Esa muke makasi. Yes. Amém. Dis-moi Ezebele. 10 meses
Dieu. Porque em Deus, Aucune déclaration. nenhuma declaração. Soyo c'est la kokutana Se mobile. você espera se encontrar com o homem, Ayego 3 ans. conheça você 3 anos. Si ma fiancée yo. Depois vai te noivar. Ah, si, 8 Depois mois. vai tomar mais 8 meses. Une année. ano. Ayego pesa bino balibala. E das coisas do casamento. Après je une année. Depois vai levar mais um ano. Asala nyonso. De fazer tudo que ele Na yeko biso ya yo. Eu vim dando Na chango dans 2 mois. Na bina chango dans 2 mois. Chez Dieu. Aucune déclaration. Nenhuma declaração. Et là on est impossible O pas que, ça. que é impossível a Deus. Autre version. Outra versão. Autre version. Je lis au nom de Jésus. Amen aweza muke makasi. Je lis au nom de Jésus. Car aucune parole ne serait impossible à Elohim. Yoka bien. O fosala ndoki. Ele tem de ser bruxo, uma bruxa. Répétez. Car aucune parole ne sera impossible à Elohim. Répétez. Car aucune parole ne sera impossible à Elohim. Bishop Papi, awa eza parole ya Nzambe te. Aqui não é a palavra de Deus. Parole ya mutu. É a palavra de uma pessoa. Aucune parole Que nenhuma palavra ne sera impossible possível à Elohim. sokolobi mwana no moko akoma président ya mboka Se okoma. você filho seu presidente do país, ele será assim o presidente do país. Balobi aucune parole Dizendo que nenhuma palavra na mboka oyo nesta terra nakozala tata serei apporte ya prospérité au nom de Jésus. Bible c'est le bien. A Bíblia já está nos anunciar, já disse para nós. Bible c'est le bien. A Bíblia já disse para nós. Donne na oba naza tata Assim só falar que são ya pais prospérité. da prosperidade. Na baone so bafanya. Só que estão aqui. Boza ma billionnaire au nom de Jésus. Aucune parole. Porque toda palavra, nenhuma palavra, Aucune parole. nenhuma palavra, Aucune parole. nenhuma palavra, Aucune parole. nenhuma palavra, Déclaration de mon côté. nenhuma declaração. Rien n'est impossible à Que Dieu. nada é impossível a Deus. Na sambeli, Eu oro assim, na mboka oyo, neste país, na kozala na bana, eu terei filhos, oyo akozala na capacité, eu vou ter a capacidade ya kotia makata, de colocar a estrada. Luanda mbanda Congo. Soki oke na mboka na biso, Se você ir lá na nossa terra, soki outi esika batongela você sair onde baeni edo bapatience ozo ndako na bango ya sika basalaka as casas dele lá no. soki oke sika okomona bakriste nyonso Você virá todos. eza na nzela moko tolekaka Tem uma. nzela wana ekoki kozwa bino 3 heures du temps Este caminho pode vos levar 3 horas de tempo. eza likolo Exato. na se mai Também por baixo é água. mutu moko moto atongama É uma pessoa que assim. azaka millionnaire Eu sou milionário. nzela wana esangisaka ekoki ko ezwi biso Esse caminho pode. ezwi yo province ememi yo Lagos Província para Lagos. soki bozo 3 heures du temps 3 horas de première fois naleka babi Primeira vez de Daddy, passar por esse omoni nzela oyo mutu atongango mutu O moko que construiu foi uma pessoa. sikoyo wana namonaki te Agora eu não vi essa. oyo namoni na miso na Porque ngai eu vi meus olhos. pastor Pastor azotonga baaveni na está a mboka construir as avenidas do seu Pastor país. Pastor azotonga ba está a construir unidade as unidades. Pastor as escolas, azotonga bahôpital está a construir os hospitais. Baécole. As escolas. na babisika oyo okoki kondima te ke ezali Que você não poderia crer que poderia Oyebi existir. pourquoi? Sabe por quê? basi bandimi makambo oyo Já creram nesses parole moko te nenhuma palavra. eza impossible pa nzambe impossível. nasambeli mpo na yo Oro ao seu favor. 2022 2022. ekomema yo te yo nde okomema ngo Não, mas se você que o levará, yo nde okomema ngo você que o levará. eza na bato ane ekomema ye A pessoa que o ano vai levar, mais yo ekomema yo te mas não será seu caso. omoni bato ane ekomema ye Você vê a pessoa que será dirigido por Ah, seu on sera ano, surpris. e será Comme surpreendido. fin janvier. Será no fim de mais janeiro. moto oyo azokumba nde azotiela ane mikolo Vai colocar 10 por seu tala nga na tuna yo Olha só para fazer uma pergunta. soleil ememi chaussette to chaussette amemi Será que soleil o sol ele dirigiu Josué ou Josué dirigiu o sol? chaussette amemi soleil Foi Josué que dirigiu o sol. na tuna yo Olha só para mbula nde ememi eli to eli nde amemi a mbula chuva que dirigiu Elias ou Elias que dirigiu a chuva. nasambeli mpo na Eu yo oro assim ao seu favor. 2022 O 2022. okotiela ngo mindelo ndenge Você olingi colocou
Écoutez, Jéhovah a bandi mokili. Ele começou o mundo. Eza informe vie. E ele se forma e vazio. Yendi abandi olo. Ele que começou a falar. Donc a kuti yango eza informe Ele vie. encontrou sem forma e vazio. Et puis Zambi asa E sage. Deus é muito sábio. A kuti yango molili. Ele encontrou na treva escura. A libéré. Ele liberou Lumière. que a luz para poder construir mesmo no meio da Zambi noite. a consulté a sagesse de boa sala mokili. Deus consulta sua sabedoria para poder construir o seu mundo. Pour tout na oni sur 10 jours. Todas as suas noites desses 10 Ata na dias, ndoto na yo. mesmo pelos Okotonga janvier. você Ata na kolala na yo. Okotonga février. Donc quand même na bien te. Soki oza sage. Se você é sábio, Kende déjà kokoma janvier na vá kovoyager. já escrever. Marche na conseil la mobilité. Est-ce que zoyo kangai? Mutu moko asana matoya koyoka zoyo. Alguém tem ouvido para ouvir, está me ouvindo? Version sur ça. Tem a tradução. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Aha. Je vous assure, Na sire bino. aucune chose est impossible à Dieu. Kuna toki déclaration. Lá ouvimos a Kuna toki parole. Ouvimos a Ah, mas ouvi chose. aqui de uma coisa. 5 personnes bazao. 5 pessoas estão aqui. Avant il allait koka. Antes de chegar o ano. Boza na ba bato me makaba mbisi pona batololo. Para as pessoas e Ndenge na zoba. Okokota na mutu. Akokota na sekwe. Para entrar nesse Okosimba kisite. você não vai precisar disso. Takana zambe. Okolongo no de sosi. Amém. Soki Amém. ondimi. Se você crer, Tout sera comme ça. tudo irá assim. reto. Zambe apesi biso accès E tolo. Deus nos deu acesso de podermos falar. Okomi kaka pona Como ni. assim você vai se prender? Por quê? Yango na linga kaba chrétien te nzambe lia. Por isso que não Zambe você lie. pensar que Deus Omoni zambe ayebi te. não sabe Zambe azopema. Não está Asikeli osali. descansado. Que você faça o quê? Soki olobi yango osali. Você falar, ele vira carimbar. Amém. Na maboko oyo. Aqui na Tanto le mão. moko te ekoka na oyo. Omoni nazoloba. Boya na yo. Na biso okomona ngo. Eloko te kokoka na biso. Namoni mpe eloko asikana nte. Ainda não viu um novo modelo aqui? Ligne natikaki bango nango. Kisiko namoni mpe nano eloko asika Não te. vi ainda nenhuma coisa. Namoni Não. nano te. Ainda não vi, não. Namoni te. Não vi. Eloko mosusu tika mpe toloba nani. Outra coisa, deixa eu dar comentário do cara. Tika nano toloba. Deixa eu dar comentário do cara. Bakritikaka ngai. Me Yo. criticavam que você Babenga bano bengoni. chamava de... Nazokanga bandimi. Estou a aprender. Okangaka bandimi. Você presencia. Mama. Oh, babi nazokanga bandimi. Lelo bango nyonso. Ou todos eles Bana ngo to bazana. têm Bango to bazokanga. Donc sikoso obike ngana bande kokanga. Se eu aprendi. Donc ngana kotaki liboso na bango. Donc bango bayina na mesi na bango. Amoni. Baloba gazo rouge. Nakobi nango. Eu continuei Lelo. com ele até Baza hoje. fier. Este orgulho. Azochango pe na mai. Sikola tuna yo. Agora eu vou fazer Oya ke liboso. o que adiantou. Na tango yo ye. Que você seguir. So yo komi Se met. você tornar Oya ke liboso essa, komi nani. Amém. Na sambeli mpona yo. Oração favor. Okobanda obandaka numéro ebalandi yo. Pesaka mena pambola yo. Aucune parole, aucune déclaration, aucune Nenhuma chose. palavra, nenhuma declaração, nenhuma coisa. Tangango. Aucune parole. Nenhuma palavra. Ni déclaration. Nenhuma declaração. Ni une chose. Nenhuma coisa. Et ça impossible É par exemple. impossível a Deus. Yokana yebisa yo. E acontecer preciso. Na sambeli mpona bino. Eu oro para todos Ngai na vocês. koya te. Eu não virei, não. Okosambela mutu Você asida ora kiti. para Aha. Amém. Oui. Amém. Comment on amène à bien? Amém. Aucune chose. Nenhuma coisa. Soko moni mutu azobatema makambo wana moni Se nzambe você ya vê kosala a pessoa dizer que Zambi asosali. Deus sei qual é que Deus está lá a descansar. siko musala ekomi epa na yo. Agora o trabalho está nas suas mãos agora. Toye kotondisa 2022 na biso Viemos encher o nosso 2022. pendant 10 jours. Durante esses 10 dias. Yango nde toye kosala. Esse é o motivo que nós estamos aqui. Donc kotikala te. Não fique, não. Aucune chose, Nenhuma coisa. déclaration, Nenhuma declaração. Parole. Nenhuma palavra. donc soki natali Nzambe Se eu olhar assim, nalobi Deus, Nzambe falar que Deus
na mikolo ezoya Os dias vindoura, baartiste ya cinéma os novos artistas ya de théâtre cinema, de teatro, baavocat advogados, bamédecin babusinesswomen babusinessmen bakotonda awa omato basali oyokanga ngo eza assim você não tem como prendê-lo. Amém. portugais alobeli Como diz português. Palavra do Senhor. Amém. loba amena bomoi Amém. Porque para Deus nada é impossível. eloko te eza Nada é impossível a Deus. mokolo moko nakoteya boye Um dia eu vou pregar assim, nakobanda oloba malembe vou começar a falar assim devagar. ndenge nazoteya Assim estou a pregar, malembe wana kaka assim devagar. yo moto ozoyokanga Você que está me ouvindo, oza na 3 range na 3 amen terá. soki naoloba boye kotalaka teke nanu na miniti oyo nananu na cardema o te c'est possible osomba cardema o te mais osomba É empresa possível cardema que amen aweza você kosema compre. kasi ata na wish bakoloba boye te oyo kutu ya kota mbanza kongwa kasi alléluia nasambeli okoma na possibilité ya Oh, é a possibilidade de fazer tudo em nome de Jesus. Amém. pourquoi la possession Porque a posição. nazopesa 10 raisons mpo na nini possession Vou lhe dar 10 razões porque a posição. nazopesa 10 raisons mpo na nini possession Vou te dar 10 razões do porquê a mpo posição. na nini possession Porque a posição. mutu moko natuni alobi nanga yo ti sikoyo Você até agora, ozozwa mobali te po alobi papa você não está casado com esse pai. nazosela nzambe atindelanga mobali Deus mande para mim. adoza motema mabe oyebi Tem uma web, sabe disso, donc né? mosala oyo ozwi O trabalho que você Nzambe atindela tomou mobali. é que Deus envia para si Wa um homem. motema Você mabe. tem mau hábito, é? donc sadi ozebisa nzambe abanda kosala osu mobali Se Deus cria para mim um homem só, por mim, te não. eza perte ya temps É a perda do tempo. mobali yo olingi Homem que você quer, natuna question eu vou fazer uma pergunta. est ce que eve Será que a Eva aya mpo nzambe alinga veio porque Deus queria? reponde ngai ko Responda. oyoka nti makambo nalobaka naza libanda eve aya mpo natuno est ce que eve aya mpo nzambe alinga Será que a Eva... eve aya mpo na nini Eva veio porque depois do exército do Adão. mpo ada alinga tanga bible Leia a Bíblia. omoni langage wana oyo ada alobaki Essa mwasi linguagem opesa que nga aza a mulher lokuta que me deste é mentiroso ele. aza lokuta aza lokuta natuna o ntango ada alali Quando Adão dormiu, alali ele dormiu. pa bazwi eve Pegaram Eva, basali eve criaram makambo ela. nyonso esili Tudo foi feito. après ada asali nini Adão foi dormir, acordou. tanga bible bien Leia bem a Bíblia. ntango ada alamuka Adão acordou. parole ya liboso eza ya nzambe A te primeira palavra eza ya de Deus era abanda nini Adão. cette fois-ci nani yango alakisaki eke cette fois-ci wana eza mwasi na Quem disserá que desta vez ele sentiment na ye plaisir na ye são seus sentimentos? abi cette fois-ci Disse desta vez. ye moko abandi os de Bispo. cher de ma ifana zela nzambe aloba na ye Deus criador ya weleli kobisa malo ayebisaki oyekolaka moto afosala nini oloba obeta artiste seja artista devant tableau ya pembe diante de quadro branco, dessine oyo ezouta na mutu na a ye dizer o que está vindo à sua cabeça. oyo ezouta na mutu no Está vindo à sani sua cabeça bando que dessine começa a desenhar. olobi na ngai ame na pamboli yo Será que olobi ame na pamboli yo oyo nazozela nzambe ati te yo nde não, você mesmo, Deus não. première raison Primeira razão, pourquoi la possession por que a posição? c'est pour que tu sois libre É para que tu sejas livre de régner de reinar dans l'année 2022 no seu ano 2022. c'est pour que tu sois libre É para que você seja livre de régner de reinar dans l'année 2022 no ano 2022. Deux, Segundo, pourquoi la possession para que a posição?
Pour réussir E para ter o êxito en vitesse com mais velocidade votre saison de 2022. na vossa estação de 2022. 2022. 2022. Esprit escargot et gotambo dans notre nom de Jésus. Pourquoi la possession? Por que a posição? 3. Terceiro, Pour toucher tes désirs. para tocar em seus desejos. 3. Terceiro, Pour toucher tes désirs para tocar seus desejos. avec précision Precisão dans 2022. em 2022. Pourquoi la possession? Por que a posição? 4. 4. Pour briser É para quebrar des barrières spirituelles as barreiras espirituais sataniques satânicas de l'année 2022. do ano 2022. 5. Quinto, Pourquoi la possession? por que a posição? Pour dominer É para dominar les domaines sataniques os domínios satânicos et leurs acolytes e seus assentos durant toute l'année 2020. durante o 2022. ano todo de 2022. Pour dominer Para dominar les domaines sataniques os domínios satânicos et leurs acolytes e seus assentos durant toute l'année 2022. durante o ano todo de 2022. 6. Sexto, Pourquoi la possession? por que a posição? Pour réussir Para ter o êxito et toucher e tocar l'accomplissement de tes promesses o cumprimento das suas promessas de 2022. de 2022. Pour réussir Para ter o êxito et toucher e tocar l'accomplissement de tes promesses o cumprimento das suas promessas de 2022. 2022. 7. Certo? Pourquoi la possession? Por que a posição? 7. Certo? Pour vivre l'exploit É para viver a proeza réservé pour toi reservada por si durant l'année 2022. durante o ano 2022. Pour vivre l'exploit Para viver a proeza réservé pour toi reservada por ti durant l'année 2022. durante o ano 2022. Pourquoi la possession? Que a posição 8. 8. Pour être supérieur Para ser superior et vivre la faveur de Dieu e viver o favor de Deus devant le plan satanique. diante do plano satânico. Pour être supérieur Para ser superior et vivre la faveur de Dieu e viver o favor de Deus devant le plan satanique. diante dos planos satânicos. Pourquoi la possession? Porque a posição 9. 9. Pour accélérer avec vitesse Para acelerar com mais velocidade surnaturelle sobrenatural dans tous les domaines de la vie dans 2022. em todos os domínios da vida de 2022. Pourquoi la possession? Porque a posição 9. 9. Pour accélérer Para acelerar avec vitesse com mais velocidade surnaturelle sobrenatural dans tous les domaines em todos os domínios de la vie da vida dans 2022. em 2022. Pourquoi la possession? Porque a posição 10. 10 Pour que la gloire de ton Dieu é para que a glória do seu Deus se manifeste se manifesta et qu'il soit un témoignage vivant e que seja testemunho vivo dans 2022. em 2022. Pour que la gloire de ton Dieu Para que a glória do seu Deus se manifeste se manifeste et qu'il soit e que seja un témoignage testemunho vivant vivo dans 2022. em 2022. Dans ce batunio, Perguntarem Kwani nous sommes de possession. por que você está aí possuir. Kwani nous sommes de jour à Por que possession. por que você está aí em desejo de possessão? Ma raison est ngouane. São esses motivos. Qu'est-ce que la possession? O que é a possessão? Possession zani. O que é a possessão? Yoka définition na bimisi. Olha essa definição que eu fiz aí. La possession, A possessão c'est l'envoûtement. é um feitiço. La possession, A possessão c'est l'envoûtement. é o fascínio. Comment go bien? Escreva bem. La possession, A possessão c'est l'envoûtement é o fascínio. positif.
positivo. Pour réussir Para ter o êxito, ce que tu désires. o que você deseja. La possession, A posição c'est l'envoûtement é o fascínio positif. positivo Pour faire quoi? para fazer o quê? Pour réussir. Para ter o êxito. Pour réussir. Para ter o êxito. Deuxième définition. Segunda Qu'est-ce que la possession? é a posição. C'est envoûter ton esprit. É enfeitiçar o seu espírito. C'est envoûter ton esprit É enfeitiçar seu espírito. dans tout ce que tu toucheras dans l'avenir. Em tudo que você tocará no seu futuro. C'est envoûter ton esprit É enfeitiçar seu espírito. dans tout ce que tu toucheras dans Que l'avenir. você tocará no futuro. Envoûter esprit na yo. Enfeitice seu espírito. Na oyo kosimba na avenir. Naquilo que você tocará no futuro. Na sambeli. É o ouro assim. Démon moko ta ko bloquer au nom de Nenhum Jésus. demônio te bloqueará em nome de Jesus. Yoka envoûtement ezani. Você o que é isso? Envoûter Enfeitiçar, par définition. pela definição. Entièrement possédé. Inteiramente possuído. Entièrement possédé. Inteiramente possuído. Dominé Dominado par une personne por uma pessoa. qu'on l'aime. O que ama. Voilà définition envoûtée. Esta aqui é a definição. Dans nos vies, envoûter ton esprit, Posso dizer que fascinar seu espírito. en quelque sorte, bisayo, Em algum modo quero te dizer, dominer esprit na yo. domina o seu espírito. Troisième définition, Terceira definição. posséder, Possuir c'est cliquer dans ton esprit. é clicar no seu espírito. Cliquer dans ton esprit. É clicar no seu espírito. Cliquer dans ton esprit. É clicar no seu espírito. Corps, Corpo, âme, alma, ta réussite o seu êxito, de ce qui est ton héritage. do que é a sua herança. C'est cliquer dans ton esprit. É clicar no seu espírito. Corps, O seu corpo, âme, alma, ta réussite o seu êxito. de ce qui est ton héritage. Aquilo que é a sua Donc, herança. cliquer l'esprit na yo, Deve ser colocar no seu âme na yo, a sua alma, esprit na yo, seu espírito, réussite. o êxito Il y a héritage là. da sua herança. Quatrième ou cinquième? Quarto, o quinto. Quatrième. Quarto. Qu'est-ce que la possession? O que é a posição? Commencer à vivre déjà. É começar a viver já. La possession, A posição c'est commencer à vivre déjà é começar a viver já dans ton esprit, seu espírito, corps o corpo et âme, e alma, ce qui t'appartient. o que te pertence. Commencer à vivre déjà É começar a viver já dans ton esprit, seu espírito, corps corpo et âme, e alma, ce qui t'appartient. o que te pertence. Dernière, Último, cinquième ou sixième, quinto, sexto. la possession. A posição, Vivre son image déjà. viver já a sua imagem, Vivre son image. é viver já a sua imagem. C'est-à-dire, Quer dizer, vivre déjà image à Olingue. vivendo já em diante a imagem do que você quer. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Talanga sikoyo. Olha por mim agora. Avant de s'amener. Antes de orarmos, Aussi on commet déjà. você já escreveu? On comprend déjà a possession. Já entendeu que é a posição? Alléluia. Irmã, Cinquième, Yasuka. Dans le Bible. eu disse Vivre son image déjà. viver já a sua imagem, C'est-à-dire, quer dizer, et le cause au Kalisomona en 2022. coisa que você pensa em viver em 2022. Bando vivre déjà image. Começa já a viver o que é a sua imagem. Pesanga mena pambola yo. Amém. Amém. Talanga sikoyo. Olha por mim agora. Talanga église. Pode. Moi non yazui te na classe. Esse filho que não aprovou na escola. Oyo azui. E outro aprovou na escola. Oyo azui 30%. O que não aprovou levou 30%. Oyo azui O que aprovou, 70%. ele aprovou por 70%. Bango mibale. Os dois, Nani zoba. quem é o tolo? Nani zoba. Quem é o tolo?
Réponds à haute voix. Pour répondre, tu vas passer. Não responda para que venha da crise. Quand tu n'as pas question, tu veux répondre. Oh, il y a 30%. Porque pensou que aprovar com 30%. Na, oh, il y a 70%. E aquele que aprovou com 70%. Nani Zoba. Quem é que deu? Hein? Combien? Zoba Zate. Não tenho todo. Zoba Zate. Zoba Zate. Não tenho como. Le bananga dadi Zoba Zate. Falar dade, não tenho. Répondre à le dadi Zoba Zate. Le bango haute voix dadi Zoba Zate. Bangombi bale basa maele. Os dois são indefinidos. Landanga bien. Je suis tapé minu landa liboso. Acompanha o Fredinho, já está seu lado. Bangombi bale basa maele. Dois são inteligentes. Oyo a su 30%. Esse que aprovou com 30%, Ah maele. ele é inteligente. Oyo pas su 70%. Que também aprovou com 70%, Azabe ele maele. também é inteligente. Maintenant le problème c'est quoi? O problema é o que agora, Oyo a su 30%. que aprovou com 30%, A sala qui est forte. ele não se esforçou Na oyo asa nango. com aquilo que ele tem Abakisa e lisusu. acrescenta mais. Yango na oyo asa nango. Por isso, com aquilo que ele tem, Apesi le meilleur à 30%. eu sou com milhões de 30%. Oyo a 70%. Ou de 70%, Aza maele. ele é inteligente. Abakisi encore. Acrescentou de novo. Yango a su 70%. Isso ele aprovou com 70%. Na hora que saiu. Vou te ensinar. Oyo a 30%. De 30%, Só aqui zoba. se fosse tolo, Angazo até 1%. ele se não ficaria nem sequer a 1%. C'est-à-dire, Zero. na 30% na ye. Com seu 30%, Soit travailler dire. se ele melhorar, Agora como apenas na 80. ele pode chegar Vrai ou faux? aos 80, verdade ou falso? Jean chapitre 8 verset 32. Só 8:32. Le bas même dans son avion. Vous connaîtrez la vérité Ah et la vérité vous en fâchera. ah. Autre version. Outra versão. Je lis au nom de Jésus. Le bas même dans son amen. Vous connaîtrez la vérité Ah. et la vérité vous rendra libre. Le bas libre. Fala livre. Le bas libre. Fala livre. Batidi ba soda. Mandar aos soldados. Oh. Bandela, tellement bandela. Vous connaîtrez la vérité Ah. et la vérité vous rendra libre. Le bas libre. Libre. Pose la libre. Para ser Batidi ba soda. Mandar aos soldados. Batidi simu. Kwa koma libre. Para tornar Pose la livre. lina. Deve ter La vérité. Fala a verdade. Autre version. Autre version rapidement. Parole du Seigneur. Amen. Vous connaissez la vérité, Ah. la vérité fera de vous des hommes libres. Fera de vous. Fará de vós. Ce qui moi à 30%. Se esse aluno de 30% Afungwami na ba vérité mususu. ele conseguir de ter outras verdades, Akoma maman libre. ele tornará livre. Possession zo sala. A posição que você está fazendo. Na lapindai. Eu jurei assim, Na kombo na Yesu. em nome de Jesus. 2022. 2022. Okozala 100% libre au nom de Jésus. Será sempre livre em nome de Jesus. Ba Amém. vérité okozwa. As verdades que você receberá Pendant 10 jours. durante esses 10 dias, Eu sala okozala libre. para com que você viva livre. Amém. Non, pèse le tiens. Vou dar um exemplo. Bino bina ngaboy. A Bíblia diz assim: Moi si mon côté na Israël. nenhuma mulher em Israel Aozali kumba. será estéril. Mon côté, attends mon côté à perdre bébé na avant naissance. Nenhum perderá o seu bebê antes do seu nascimento. Comment yo ndoya ko ebisanga? Como assim você virá me dizer? Po bimi makila na kibo mwasi na yo. Porque você abordou, Olobi zemi nde mutu ebemi. ou você vai dizer que você acabou de abordar, que você está saindo. Kibo mwasi na eza partant zoto. É a parte do corpo, não. Hein? Eza partant zoto A non? sua parte marítima também faz parte do Répondre seu ngai oza corpo. mwana mukete osala ka minene répondre ngai. Kibo mwasi na eza partant zoto A né? sua parte íntima também é o parte do seu Bon, corpo. sexe na yo. Eza partant zoto no te ya yo te. Não, é a parte do seu corpo, não. Ngana batwa. Soit na kanga. Natuni, sexe na yo. Eza partant nzoto ou pas? É a parte do corpo ou não? Bon, po makile bimi, Porque você sangrou, olobi ke zemi nde você kei. vai dizer que abordar. Hein? Bon, soki loboko no ekatani. Agora, se ferir a sua mão, Makile bimi. o sangue. Kwani olobaka te ke zemi Por bimi? que você não disse que você. Oyo bimaka na sexe ezali. O que sai no seu? Répondre ngai lokola mungu.
Yongina Théoni. C'est quelque chose. Oyina Théoni Tini. L'amour de Dieu, le Père du Fils. Amour de Dieu, la paz de Dieu. Il y a une télévision la catholique déjà. Il y a un homme en Jésus. Oh, il y a Bimio dans le bon Kwesani. Ok, ça y est, on va. Pourquoi on dit que c'est bien Quand Bimio? você não diz que o sangue está saindo da minha mão porque estou abordado. Kaka ouais Bimio na sexe. Só que está saindo do seu cérebro. Deuxième É bien que vai fazer quando você Parce que aborda. il dit vérité. Porque você não conhece a verdade. Vérité lobby. A verdade diz Aucune femme que nenhuma mulher a ko perdre bébé na ye. terá o seu bebê Pesteri la cause la e te. não haverá Donc sangue. attends makile bimi na Se sexe. sair o sangue do seu Jamais na kolobake jamais irei dizer na perdre bébé. estou perdendo meu bebê. L'esprit nanga. Meu espírito. Vérité A bisinga. verdade me Soki diz, loboko ekatani. se quando Makile komima. não vai sair o sangue. Yango moni basi a kondima. Por isso que as mulheres da fé, Makile bima ye. o sangue saiu. Mais moi na botama. Ele conseguiu nascer. Amém. Loba vérité. Amém. Loba vérité. Amém. Então, a verdade. Loba vérité. Verdade. Ba mama mikolo basao. Temos aqui as mães mais velhas. Nano mwana te mwasi akeba longole se. Você nunca viu a mulher que foi Longoli abordada, piango. ele abordou Ela veio longwe. dizendo que já conseguiu Mais fazer après o seu 3 mois, aborto, mas depois de 3 a mãe manifestou meses, ça. ele viu a manifestação da Não, sua Monique. barriga, você nunca viu? Yebsa mtabe mena yo. Vai para alguém está ao seu lado. Loba bima na makambo mike. Saia das pequenas coisas. Na tuna question mususu. Vou fazer outra pergunta, mas Ndenge nini médecin asali mutu obenga on chirurgie. como é que Ah, a cirurgia, Abosali ciseau na kati. ele vai fazer a cirurgia, esquece a tesoura dentro do corpo de uma pessoa. Oto bosala ke loko Ou mona porque kati. esquecemos alguma coisa na sua barriga. Nazo me mona dimension ya possession. Só te levar na dimensão da possessão. Eza na bato mususu baza na 10 jours. Existem pessoas que estão aqui nesses 10 dias, Oko remarquer mas notaram makambo mususu ebima na nzoto na yo. outras coisas a sair do seu corpo. Ozoloba mene moke. Amém. Lobango ya bien. Soki akoti na zambala seke eyindi di. Moi nazobima wesa fike mo nyapesa nga sana na mite ngati. Alléluia. Non, fais ça amène bien. Fais ça amène bien. Nazo me mona dimension vous connaîtrez la vérité. Estão vos levando na dimensão de coincidência, a verdade. Eza na moto mususu. A outra pessoa, Soki amati kuna se subir lá, a sauter. ele vai pular, ele vai conseguir Mas ela andar, muito mas também tem Só que a pessoa, matiguna basta subir lá, açote. pular aqui, ele não conseguirá mais andar. Bona nino amati kuna. Por que aquele que subiu, Só akiti. se descer, Abuka na ele kiti. não vai quebrar Mas olha nada. matiguna. Mas que Só sobe, akiti. outro desce, Abuka. ele parte tudo. Est-ce que Satan Será que Satanás, bona nini akoki koyebisa Yesu? por que poderia dizer Mibuaka. se deita? Baange moyo ya mbayo. Vocês virão Eza na bato mususu. as pessoas, Soki asote se kuna. pular de lá, Aí que baixo, sabe mamãe. que os anjos virão Eza na de bato acolher. mususu. A pessoa Soka sote kuna. passa a pular de Aí que lá, abuka. ele sabe que acabou Nangene com ele. ayebisa yo Mas eu déjà. vim te anunciar já. Atokutai na demo Mesmo soko se binyao. encontrar com demônios, Yeba ke yolo. Amém. Ce qui compte eza conception na yo. O que vale muito é a sua Na concepção. 2022 Em 2022, okota place moko. você vai entrar em certo lugar. Omoni demo azobima. Você vê demônio Olha, sair. tudo bem? Está tudo bem? Vous êtes bien? Vous êtes bien, demônio? Est-ce que vous comprenez mon mnazé? Donc nangina yebisa yo. Eu quero dizer para ele. Mpo na yo mpesi aza mpesi. Pourquoi aza mpuku? Niao aza niao. Tu comprends ce que je dis? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Esika yo kozala. Olha, você estará. Eloko te kose manifester. Pesa na mena bambo na yo. Pesa na mena bambo na yo. Mona dimension moko. Você vai estar numa dimensão O comprendre. de você entender. Ngai ba West Africa babenga nga E os africanos me chamam de pastor. Est-ce que lobi eloko te? Será que não sabe dizer nada para si? Moto a message. Alguém que é da igreja de mensageiros, Place babengaka binzambi nzambi. como eles chamam as suas igrejas Alô, pequenas, Baquibuana, vão Praça dizer que estão no bom lugar.
Non, sur ça. Vou terminar aqui. Ce que l'andinga bien pendant 10 Se jours. você me acompanhar tão bem nesses dias, Et bando sabola li pongue. vai sendo assim, vocês estão dormindo, Ba ko attaquer maman na yo. vem atacar a sua mãe, Esprit na yo bimi. o seu espírito. Et que ebundisi batuana. Après songe. Pour ta bloquer moi ça ton nom de Jésus. Il a bloqué Philippe. Quem que bloqueou Filipe? Possession. Tu vois? Simon Kimbam. Simão Ala Kimbala, qui n'esprit wana. ele tinha o mesmo espírito. Akangia. Pode prender aqui. Papa tala yoka. Papa wana za mutu anzambe ko sala É chite. aquele homem. Na inde tatano na zebisa. Eu só falar pra Na você. bika ka Simon ki. Só falar Le reste na ibi na ka Simon ki. Só sei do Simão Kimbala. Ozokanga. Jusqu'à tel point mutu bakangiye. Até o ponto que ele prenderam, A déplacer biloko ni alibumu. ele deslocou os seus órgãos da barriga. Quelle dimension? Que Quelle dimension? dimensão! Quelle dimension? Que dimensão! Na tomboli maboko na ngai. Eu levo as minhas mãos. Si okokoma ça 20 ans. Até você chegar a Ata minu ba olongola te. Meu Deus! Amém. Amém. Est-ce que ozo landa ngai? Nazo ke na ngonga na ngai. Já estou chegando a minha hora. Nga na bishop blessé pona ba ota za muke. Na te ko. Oye te za ga muke. Kono na bina soto sambela 11h 13h ya tomboki. Ken kolo za muke. Na ta na ngai ezokoka. Je suis très fier na ta na ngai. Pesa ngame. Albi, ay albi tala. Je ko bana 11h. Ngana bana nga 10h. Donc a benda gat. Alléluia. Na so memo na dimension. Ata suki na yo. Tienes que o seu cabelo. Pele kokolongola ngote. Amen ozo que so confrère ngate. Eza na batu bazawa. Okomata mutuka. Ata ba sataniste baza. Basali c'est moi accident. Yo bibi na ndaku no de ce. Comprendre. Entender. Eza na niveau moko Yesu akomi na ngo. A nível que Jesus chegou, Liboso akoya antes de vir, abeta kokoko. antes de vir a pedir a licença, Alors ba sachet a dizer Zaqueu, lelo hoje, na moya na ndaku na yo. como ele na Mais sua Yesu casa. akoma na niveau moko. Vai chegar Bo depois, fandi boye. sentava assim, Bo zela beta kokoko. Bo moni abini ba. Ah? Akomi fantôme toi ça Yesu. Na sambeli pona yo. Ata balobi yo e to bloqué yo. Bakoya yo limwe. Amém. Mboka na biso za mboka babandi. A nossa terra é a terra dos bandidos. Ata ba yeba koloka. Mas se virem para de trama caro, Bani bakanga yo. quiserem prender você, On se retrouver na bilamba yo. vão se Est-ce que vous comprenez? Amen. On va amener à bien. On va amener à m'tasso comprendre. D'autant yango. Nós lemos Ni chose, nenhuma ni coisa, déclaration, nenhuma ni declaração, parole. nenhuma palavra. É Donc tout possível. est pour Tudo é le possível. sambo nanga suka A kuna minha yo. última oração para você. Na 2022, Em 2022, ata 50 na yo. não esqueça 50 Au Père coisas Dangote. que você Avec au Père Dangote. Avec au Père Dangote.